No começo dessa história, nós vamos conhecer um rapaz solitário e perdedor chamado Sink. Um belo dia, cansado de viver sozinho, Sink decidiu pular do alto do prédio da escola. Parecia que seria o fim dele, mas infelizmente um deus tinha outros planos para ele. No exato momento em que Sink estava prestes a se tornar uma massa disforme no chão, um portal se abriu e o transportou para outro mundo, um mundo onde todos os humanos tinham orelhas e caudas de animais. Antes disso, em um acampamento militar, a princesa Lien de Michelle do exército do Leão de Galete estava sentada em seu trono, enquanto um homem ajoelhava diante dela. Esse homem era o General Godwin, líder do exército de Galete que lutava em nome da princesa. A princesa Lien perguntou a Godwin sobre o avanço das tropas, e ele respondeu que haviam sido forçados a parar por causa da forte chuva, mas garantiu que assim que o tempo melhorasse retomariam a marcha rumo ao reino de Biscote. A princesa sorriu com crueldade enquanto sua criada servia suco de uva em sua taça. Enquanto isso, no castelo filiano da República de Biscote, todos os altos oficiais do governo estavam reunidos em uma reunião de emergência para discutir a invasão do exército do Leão de Galete. Os oficiais estavam preocupados, pois as defesas do reino estavam muito fracas ultimamente, o que dificultava repelir os ataques. Um dos oficiais mais velhos comentou que se os cavaleiros e o Kakashi Brioche estivessem em combate, eles não estariam perdendo de forma tão humilhante. E então um oficial mais jovem chamado Lauren respondeu que ambos tinham outras responsabilidades e não podiam se dedicar a essa batalha no momento. O oficial mais velho demonstrou sua preocupação, dizendo que se a situação continuasse daquele jeito, o castelo filiano acabaria sendo destruído pelos soldados inimigos. Por isso, ele sugeriu que desistissem do castelo e recuassem. Isso ofendeu a cavaleira Declare, que protestou com raiva, dizendo que jamais permitiria algo assim e que venceriam a batalha de qualquer maneira. No entanto, seus modos grosseiros à mesa irritaram a oficial Ricota, que a lembrou de que estavam diante da princesa. Declare se desculpou e recuou, deixando que a princesa Miller tomasse a decisão. Depois de notar que todos estavam mais calmos, a princesa Miller finalmente falou o que pensava. Ela garantiu que não perderiam a próxima batalha, pois iria usar sua última carta na manga e invocar um grande herói de outro mundo. Enquanto isso, na cidade de Kinokawa, no Japão, uma jovem chamada Rebecca esperava do lado de fora da casa de seu amigo Sink, que ainda dormia, para irem juntos à escola. Sink finalmente acordou ao ouvir seus chamados e começou a se vestir com o uniforme escolar. Depois de se arrumar, ele pegou sua mochila e pulou pela janela como fazia todos os dias. Sua maior paixão no mundo era o atletismo, então essas acrobacias eram rotina. Rebecca já estava acostumada com os comportamentos estranhos de Sink, então não se importava com suas manobras exageradas enquanto ele se movia como um pequeno macaco de um lado para o outro. Enquanto caminhavam juntos para a escola, Rebecca perguntou sobre o feriado de primavera e se Sink viajaria. Ele respondeu que seus pais estavam em uma viagem de negócios, então provavelmente voltaria para a Grã-Bretanha, já que haveria um torneio nos próximos dias. Ele gostava de lá porque era um lugar grande com muitos espaços para treinar e fazer acrobacias, diferente de Kinokawa, que era pequena e sem tantas opções. Rebecca sorriu ao ouvir suas reclamações e comentou que ele realmente gostava de atletismo. Sink confirmou com um aceno e disse que não havia nada que gostasse mais do que isso. Por isso ele queria participar do torneio Iron Athletics. No ano anterior havia conseguido apenas o segundo lugar, o que o deixou muito decepcionado. Rebecca tentou consolá-lo dizendo que o segundo lugar já era um grande feito, mas Sink respondeu que se não fosse o primeiro não fazia diferença estar em segundo ou em centésimo. Logo depois eles chegaram à escola e Rebecca mencionou a promessa que Sink tinha feito de sair com as famílias deles depois do feriado. Sink garantiu que ainda se lembrava disso e que quando os pais tivessem tempo ele pediria que fossem juntos ver os campos de flores. Após prometer isso, ele foi para a aula e passou ali suas últimas horas antes do final do dia. Quando chegou a hora de ir embora, ele novamente pulou pela janela e começou a caminhar sobre os beirais estreitos ao longo da parede da escola. Após se movimentar como um ninja, ele chegou à entrada e saltou esperando alcançar o chão. No entanto, nesse momento, um cachorro aleatório surgiu do nada e lançou uma espada no chão. A espada se transformou em um portal no qual Sink caiu, sendo transportado para outro mundo completamente diferente. Ao chegar nesse novo mundo, Sink olhou ao redor e viu a princesa Miller parada à sua frente. Ele ficou surpreso ao vê-la e ainda mais espantado quando percebeu que ela tinha orelhas e cauda de cachorro. Sua aparência fofa e beleza o deixaram corado enquanto perguntava quem ela era. Miller pediu desculpas por tê-lo invocado repentinamente e se apresentou como princesa do reino de Biscote. Ela explicou que o reino estava sendo atacado pelo exército do Leão de Galete, que os pressionava cada vez mais. Enquanto ele explicava a situação para Sink, os soldados do exército de Galete continuavam invadindo o reino de Biscote. As tropas de defesa tentavam resistir o máximo possível contra os inimigos bem treinados. A última linha de defesa de Biscote era o portão da cidade, guardado pelos soldados de elite. No entanto, as forças de Galete conseguiram tomar o controle do portão e
o abriram, liberando todo o seu poder de ataque. De volta a Miller, ela terminou suas explicações para Sink e o levou com ela de volta ao reino, onde anunciaria oficialmente que ele seria o herói. Miller chamou sua montaria Selk, uma espécie de avestruz branca que era o animal real da princesa. Sink, animado por ver tantas coisas mágicas, subiu rapidamente na Selk e os dois partiram rumo ao castelo. No campo de batalha, os dois exércitos lutavam ferozmente enquanto locutores nos céus transmitiam a batalha ao público. Um dos narradores era Framboise, do reino de Galete. Ao seu lado estavam Bernard, um dos generais de Galete, e Ville, assistente da princesa Liane Michelle. Após apresentarem os convidados ao público, Framboise continuou com a transmissão e anunciou que o exército do leão havia conquistado a fortaleza Poporô e agora avançava em direção ao campo do lago Filiano, conhecido como a Muralha Invisível do Reino de Biscotte. Essa região era extremamente difícil de atravessar, pois as águas impediam o avanço das tropas a pé e os canhões de Biscotte atacavam sem parar, o que não deixava margem para erros. Ambos os lados sofriam grandes perdas, mas cada um conseguia resgatar seus soldados com agilidade para que voltassem à luta mais tarde. Enquanto essa região estava em combate intenso, outras partes também enfrentavam batalhas duras. Do lado de Galete, o general Godwin liderava as tropas e abatia seus inimigos com brutalidade, sem que ninguém conseguisse conter seus ataques. Do lado de Biscotte, a cavaleira Eclair derrubava grupos inteiros de inimigos que atacavam sem parar, e Claire chegou a usar suas habilidades especiais, o que a deixava cada vez mais exausta. Percebendo isso, ela passou a batalha para seu companheiro Loren, que empunhou sua lança e desferiu um golpe poderoso, destruindo grande parte dos soldados inimigos que se aproximavam. Um dos soldados então usou o corpo fofinho de um companheiro para impulsionar-se para o alto e tentar passar à frente de Loren, mas mesmo assim acabou sendo derrubado antes de alcançar o objetivo. Ao ver sua coragem, o general Bernard prometeu recompensá-lo assim que a batalha terminasse. Enquanto isso, Miller e Sink finalmente chegaram ao campo de batalha. Sink ficou um pouco surpreso ao ver a dimensão do combate e, preocupado, perguntou a Miller se as pessoas se machucavam ou morriam durante a luta. Miller respondeu que nada daquilo acontecia, já que todas as batalhas eram travadas segundo as regras do mundo deles. Os soldados derrotados voltavam a uma forma fofa e eram levados para se recuperar, até retornarem às suas formas originais. Sink ficou aliviado, porque não queria se tornar um herói se isso significasse ter que ferir outras pessoas. Depois de saber que só precisava usar suas habilidades atléticas para transformar os inimigos em suas formas fofas, Sink aceitou o papel de herói e se preparou para sua primeira batalha. Assim que ele confirmou sua decisão, Miller anunciou ao seu povo que Sink era o novo herói que havia sido invocado, revelando finalmente sua existência ao mundo. Sink fez sua entrada heróica ao saltar no meio do campo de batalha em plena agitação. Em sua cabeça estava a bandana vermelha da Revolução e em suas mãos o cajado com o qual enfrentaria todos os inimigos. Sua chegada chamou muita atenção, pois fazia muito tempo desde a última vez que um herói havia sido invocado naquele mundo. Os dois lados ficaram animados ao ver Sink. O exército de Biscotte ficou feliz por agora ter um herói do seu lado. O exército de Galete também ficou animado, pois acreditava que derrotar um herói traria fama imediata. Após pousar, Sink foi abordado por Loren, que perguntou se ele havia aprendido todas as regras da batalha. Sink respondeu que Miller tinha explicado tudo durante o caminho. Para ter certeza, Loren aplicou uma pequena prova, e só depois que Sink passou no teste ele o autorizou a lutar. Sink entrou na batalha e logo foi atacado por dois soldados inimigos que queriam conquistar a glória sozinhos. No entanto, Sink acertou suas cabeças com um cajado e os transformou em formas fofas. Esse era um dos métodos para derrotar os inimigos, atingi-los com força usando armas. A outra regra era diferente, pois envolvia encostar a palma da mão na parte de trás da cabeça do oponente, o que também os transformava. Esse método era mais difícil, por isso rendia mais pontos, mas para Sink aquilo parecia brincadeira de criança, já que sua habilidade física lhe permitia pular de um inimigo para o outro sem esforço. Isso pegou os adversários desprevenidos, que não conseguiam reagir enquanto ele encostava suas mãos em suas cabeças e os transformava um por um. Sink continuou dominando seus oponentes até chegar ao centro da batalha, onde encontrou Eclair, que ainda lutava com toda a sua força. Ele a observou usando um ataque de energia e perguntou se aquele era o ataque de selo. Eclair olhou para ele um pouco irritada, mas respondeu que sim, aquele era o ataque de selo de sua arma. Sink ficou animado, pois queria aprender aquilo com ela desde que Miller lhe contou sobre a existência daquele tipo de técnica. Anteriormente, quando Sink estava trocando de roupa para vestir o traje de herói, Miller havia lhe explicado sobre o mundo de Flaniar e sobre a energia espiritual que circulava nele. As pessoas daquele mundo chamavam aquilo de energia espiritual, e ela podia ser usada de várias maneiras. Uma delas era o ataque de selo, que só podia ser executado por armas especiais feitas para canalizar essa energia. Após explicar isso, Miller entregou um anel a Sink, uma arma sagrada destinada apenas aos heróis. Ela explicou que o anel poderia se transformar em qualquer arma que Sink quisesse. Sink, sendo fã de Styx, escolheu um cajado como arma, o que surpreendeu Miller, já que a maioria preferia espadas ou lança. De volta ao presente, Sink explicou tudo isso para Eclair e disse que Miller recomendou que ele aprendesse o ataque de selo com ela, pois era melhor nesse tipo
de técnica. Ao ouvir isso, Eclair corou e finalmente concordou em ensiná-lo. Ela pediu que ele copiasse seus movimentos, demonstrando passo a passo. Depois de imitá-la, Sink conseguiu invocar o avatar que havia visto Eclair usar anteriormente. Esse avatar permitia que ele canalizasse a energia espiritual do céu e da terra para atacar os inimigos. Eclair e Sink dispararam seus ataques de selo ao mesmo tempo, criando uma enorme zona de explosão que envolveu todos os soldados inimigos, que se transformaram em suas formas fofas e começaram a fugir para salvar suas vidas. Após o ataque, tanto Eclair quanto Sink estavam um pouco exaustos, já que os ataques de selo eram muito poderosos, mas exigiam muita energia. Esses ataques funcionavam bem contra soldados comuns, mas contra cavaleiros e guerreiros de elite que usavam armaduras e armas especiais, era mais difícil vencê-los sem usar estratégias ou ataques surpresa. Enquanto Eclair dizia isso, um poderoso ataque de selo foi lançado contra eles. Eclair mal conseguiu bloqueá-lo com suas adagas, mas ainda assim foi lançada para trás junto com Sink e os dois colidiram contra uma montanha. Quando a poeira baixou, Eclair olhou para o alto e percebeu que o ataque havia vindo da própria princesa Lia Michele, que havia entrado pessoalmente na batalha para derrotá-lo. Depois de mostrar sua força, Lia Michele seguiu em direção à base principal. Eclair, que estava caída sobre Sink, pediu que ele saísse do caminho para que pudessem persegui-la. Logo, os dois alcançaram Lia Michele e atacaram de dois lados diferentes. Lia Michele percebeu a estratégia deles, pulou para longe e deixou que os dois colidissem um contra o outro. Em seguida, ela lançou outro ataque de selo que derrubou os dois. Lia Michele não deu tempo para que eles se recuperassem e imediatamente lançou um ataque de selo com força total, que destruiu toda a área e transformou todos os soldados ali em suas formas fofas. Quando a poeira baixou, ela não encontrou Eclair nem Sink, então pediu aos narradores que confirmassem se eles haviam sido derrotados. Mas antes que pudessem responder, olharam para o céu e viram Sink e Eclair caindo em alta velocidade. Antes de Lia Michele lançar seu ataque final, Eclair havia usado seu próprio ataque de selo contra o solo para impulsioná-los para o alto, salvando os dois da derrota. Enquanto caíam, os dois rapidamente combinaram uma estratégia para derrotar Lia Michele. Primeiro, Eclair lançou Sink com toda a sua força na direção dela, fazendo com que ele ultrapassasse todos os seus limites de velocidade até colidir com a inimiga. Lia Michele tentou se defender, mas nesse momento Eclair também chegou e os dois começaram a desarmá-la aos poucos até que ela ficasse sem nenhuma arma ou proteção em seu corpo. Sink, sendo um jovem, não conseguiu evitar olhar fixamente para Lia Michele, que tinha o porte físico de uma diva. Com a batalha oficialmente encerrada, os três foram entrevistados pela imprensa, um de cada vez. Lia Michele foi a primeira a dar sua entrevista, elogiando a força de Sink e a estratégia de Milier ao invocar um herói. Em seguida, ela lançou o microfone para Sink, que não tinha muito a dizer, além de comentar que havia gostado da batalha. Quando ele terminou, Lia Michele pediu que ele jogasse o microfone na direção de Eclair. No momento em que Sink lançou o microfone, Lia Michele pediu ao cinegrafista que focasse em Eclair e registrasse bem a imagem. Ninguém entendeu o motivo daquele pedido, mas quando o microfone caiu nas mãos de Eclair, suas roupas explodiram, deixando todos em choque. Lia Michele explicou que anteriormente Sink havia acertado sem querer a roupa de Eclair com seu cajado, o que causou aquele efeito. Mais tarde, Eclair estava extremamente irritada com Sink e começou a persegui-lo para acertá-lo, sendo interrompida apenas por Lauren, que convidou Sink para assistir à apresentação ao vivo da princesa Milier, conhecida como a melhor cantora de todo o reino de Flaniard. Sink aceitou o convite, mas antes perguntou a Lauren se havia alguma forma de retornar ao seu mundo ou pelo menos de entrar em contato com sua família para avisar que estava bem. Lauren ficou surpreso com a pergunta e questionou se Milier não havia explicado as condições da invocação. Ele então revelou que uma vez que um herói era invocado para Flaniard, ele não podia mais voltar ao seu mundo de origem. Sink ficou chocado ao ouvir isso, mas ele não foi o único, pois Milier também descobriu essas condições através de Ricota. A revelação a deixou em pânico e ela perguntou a Ricota se havia alguma outra maneira. Ricota, porém, respondeu negativamente, dizendo que não havia registro de algo assim ter ocorrido antes. Enquanto todos se preparavam para ver a princesa no palco principal, o herói que havia garantido a vitória estava desaparecido. A imprensa queria entrevistá-lo para saber mais sobre sua vida, mas não conseguia encontrá-lo. Diante da multidão de repórteres, Lauren apareceu pessoalmente para pedir que voltassem depois, inventando que o herói estava ocupado com assuntos particulares. Enquanto Lauren tentava acalmar os jornalistas, Eclair observava Sink, que estava desanimado por não poder retornar ao seu mundo. Enquanto isso, a responsável por essa tristeza se preparava para seu show, pois, na visão de seus gestores, a apresentação pública era mais importante do que lidar com aquela situação. Milier, no entanto, ainda se sentia mal por Sink e pediu a Ricota que ficasse atenta a qualquer informação sobre heróis e formas de retorno. Sink, por sua vez,
Grace continuava tentando encontrar sinal no celular para pelo menos avisar sua família, mas ficava ainda mais triste a cada tentativa frustrada. Para animá-lo, Eclair contou que Ricota estava procurando uma solução na biblioteca. Até lá, ela sugeriu que ele aproveitasse a cidade e conhecesse aquele novo mundo. Para isso, ela entregou a ele uma quantia de dinheiro como pagamento por sua participação na guerra. A princípio, Sink recusou, mas diante da insistência de Eclair, que afirmou que aquele dinheiro era dele por direito, ele aceitou. Juntos começaram a passear pelos estandes da cidade, experimentando várias coisas diferentes. Durante o passeio, Sink aprendeu mais sobre Flaneard e descobriu que as batalhas como a de ontem eram eventos organizados pelos próprios reinos. Eclair explicou que o que havia ocorrido naquele dia era uma exceção, pois normalmente as batalhas eram bem menores. Esses confrontos podiam acontecer tanto entre reinos quanto entre vilarejos pequenos, servindo como forma de resolver disputas. No entanto, organizar essas batalhas tinha um custo, então ambos os lados pagavam ao governo, e o vencedor ficava com 60% do valor enquanto o governo retinha os 40% restantes. Após explorarem a cidade, eles visitaram Ricota, que pediu desculpas a Sink por ainda não ter encontrado uma solução. Ela perguntou se ele tinha um prazo e ele calculou mentalmente, dizendo que ainda restavam 19 dias até o fim do recesso de primavera. Subtraindo os 3 dias que havia prometido para Rebecca, ele só teria 16 dias disponíveis. Isso bastava para Ricota, que prometeu encontrar uma solução até lá. Sink se sentiu um pouco melhor ao ouvir a determinação dela, mas ainda queria encontrar uma forma de se comunicar com a família, mesmo que não pudesse voltar. Ele mostrou o celular a Ricota e perguntou se havia alguma forma de melhorar o sinal, que talvez permitisse que ele entrasse em contato com sua família. Ricota examinou curiosa o aparelho e, depois de pensar um pouco, levou Sink até o local onde ele havia chegado. Lá ela mostrou a ele um dispositivo que amplificava a energia espiritual, algo que havia construído quando tinha apenas 5 anos. O aparelho ainda era usado por todo mundo e Ricota mostrou com orgulho sua criação. Sink aproximou o celular do círculo mágico e em pouco tempo começou a captar alguns sinais, o suficiente para conseguir fazer uma ligação. A primeira pessoa que ele chamou foi Rebecca, que atendeu perguntando se ele estava no aeroporto, pois o som estava estranho. Sink, aliviado por não precisar inventar uma desculpa, concordou com a suposição dela. Eles conversaram por um tempo até ele desligar. Em seguida, ele pediu permissão a Ricota para usar o dispositivo por mais um tempo, que ela concedeu. Assim, Sink ligou para seus pais e informou que estava bem e que caso eles não conseguissem entrar em contato com ele por um tempo, não deveriam se preocupar. Quando terminou, Ricota pediu para olhar o celular, pois estava curiosa com aquela tecnologia. Sink hesitou, temendo que ela desmontasse o aparelho e acabasse destruindo sua única conexão com a Terra. Enquanto tudo isso acontecia, Miri ainda estava envolvida com os ensaios para o concerto, mas não conseguia deixar de pensar em Sink e no fato de que talvez ele nunca pudesse voltar para casa. No acampamento do exército do Leão de Galete, Lien Michelle descansava quando sua assistente Vial perguntou se deveriam fazer algo para atrapalhar o concerto de Millier, mas Lien Michelle respondeu que deveriam deixá-los em paz, pois seria extremamente covarde atacar depois de ter perdido de forma justa. Mesmo sem querer agir, a história voltou para Sink, que havia retornado ao castelo, onde Claire lhe pediu que tomasse um banho e se preparasse para o concerto, já que estaria entre os oficiais de mais alta patente. Depois de dizer isso, Claire o deixou sozinho, então Sink teve que procurar o banheiro por conta própria. Por sorte, ele encontrou facilmente e ficou surpreso com o tamanho e a amplitude do local. Ele entrou na área principal de banho e observava o céu quando de repente viu Millier também se banhando naquele mesmo lugar. Após a saída de Millier, Sink entrou na água esperando que nada mais acontecesse. No entanto, logo ouviu um grito, correu para fora imediatamente e encontrou 3 pessoas vestidas de preto que se identificaram como Genóis. Eles disseram que haviam sido enviados por Gal para capturar Millier e levá-la de volta. Explicaram também que Gal havia marcado um duelo com Sink e que se ele vencesse poderia levar Millier de volta com ele, mas se perdesse haveria consequências para ela. Sink aceitou o desafio, pois havia sido invocado por Millier e sentia que era sua obrigação protegê-la. A aceitação do desafio gerou um alvoroço entre os dois reinos, especialmente para Scott, já que agora todos teriam que se preparar para outra guerra. Sink, no entanto, ainda não sabia disso e começou a correr na direção da base inimiga. No caminho, esbarrou em Eclair, que o acertou com um chute na cabeça e o repreendeu pela decisão impulsiva. Enquanto isso, Lauren tentava acalmar os oficiais, que ficaram surpresos ao saber sobre a declaração de guerra e o sequestro da princesa. Todos estavam preocupados porque só faltava 1h30 para o concerto e se a princesa não retornasse a tempo não conseguiriam atender às expectativas do público. Lauren também compreendia as preocupações dos oficiais, então garantiu que resgatariam Millier e a trariam de volta a tempo do concerto. Enquanto isso, Sink se desculpava com Eclair por sua impulsividade, mas como já havia tomado a iniciativa, Eclair teve que aceitar a situação e passou a acompanhá-lo na missão de resgate. Ricota também se juntou a eles, pois sabia que sua ajuda seria essencial durante o combate.
Na base inimiga, o príncipe Gal estava sentado em seu trono olhando de cima para o general Godwyn, que se encontrava ajoelhado diante dele. Gal percebia que Godwyn queria questioná-lo sobre o motivo de ter sequestrado Miller, mas o príncipe assegurava que tudo estava sob controle e que tinha planos para ela. Depois de tranquilizar o general, Gal ordenava que seus servos cuidassem de Miller e se certificassem de que ela não se sentisse desconfortável. Os servos cumpriram a ordem e foram até o quarto onde Miller estava detida. Lá eles levaram a leoa Verona para visitá-la, o que alegrou Miller, pois ela sentia falta de brincar com Verona, com quem costumava passar o tempo na companhia de Lea Michele quando eram crianças. Já havia se passado muito tempo desde então e agora até mesmo Verona tinha seus próprios filhotes. Enquanto brincava com os filhotes, Miller não conseguia evitar lembrar do passado e se perguntar por que Lea Michele não passava mais tempo com ela. Voltando para Sink, ele e seus companheiros finalmente chegaram à base inimiga e se depararam com centenas de soldados. Ricotta permaneceu na retaguarda para oferecer suporte, enquanto Sink e Eclair avançaram direto para a batalha. O comandante inimigo zombou deles por entrarem sozinhos no campo de batalha e ordenou que os soldados disparassem flechas. Mas antes que pudessem agir, uma chuva de projéteis começou a cair sobre eles, causando muitas baixas. Os disparos vinham de Ricotta, que usava sua habilidade especial de selo para atacar à distância. Dentro da base, Gal entrou no quarto de Miller para encontrá-la e se desculpou por tê-la sequestrado de forma tão repentina. Ele pediu que ela não se preocupasse e prometeu explicar tudo no momento certo. Mesmo com as palavras de Gal, Miller continuava preocupada ao observar pelo espelho mágico em seu quarto, que mostrava tudo o que acontecia no campo de batalha. Sink e Eclair estavam encurralados pelos soldados, enquanto Ricotta, que os apoiava de longe, também acabou sendo capturada e se rendeu para preservar sua segurança. Vendo o esforço de seus inimigos, o general Godwyn saiu da base para rir da situação deles. No entanto, Sink e Eclair ignoraram sua presença, pois estavam ocupados discutindo sobre quem deveria entrar na base para resgatar Miller e quem deveria ficar para enfrentar os soldados. Ambos queriam se sacrificar, o que os levou a discutir entre si. Isso irritou Godwyn, que se sentiu insultado por ser completamente ignorado. Furioso, ele os atacou com sua arma, e Sink mal conseguiu bloquear o golpe a tempo, sendo arremessado com Eclair contra uma pilastra por causa do impacto. Sink e Eclair estavam em uma situação crítica, tendo que enfrentar não apenas centenas de soldados, mas também o próprio general Godwyn. Felizmente, a ajuda não demorou a chegar e Brioche, uma das cavaleiras freelance do reino de Biscotti, entrou no campo de batalha e calou Godwyn com apenas um golpe. Ao ver tamanha força, Sink recuperou a confiança e se preparou para entrar na base e resgatar Miller. Sua confiança aumentou ainda mais quando Yukakaze, outro cavaleiro freelance, apareceu junto de Ricotta para ajudar a limpar a base e preparar o caminho para a entrada. Sink e Eclair agradeceram a Yukakaze e Brioche e depois correram para dentro da base em busca da princesa Miller. Lá dentro, Eclair e Sink se separaram. Sink seguiu para o castelo onde enfrentaria Gal, enquanto Eclair se dirigiu a um beco onde enfrentaria o trio de elite conhecido como Genois. Entre eles estava Noa, especialista em adagas, Vert, arqueira cuja mira era infalível, e Jaunt, que manejava um machado gigantesco maior do que ela mesma. Sink não se deixou levar pela raiva, preferindo observar o estilo de combate de Gal e tentar incorporar seus movimentos à própria técnica. Apesar de ser muito ágil, Sink ainda não tinha experiência real em combate, já que nunca havia enfrentado oponentes de verdade. Essa luta contra Gal o ajudava a identificar e fortalecer os pontos fracos, tornando seu estilo de luta mais preciso e perigoso. Gal também estava satisfeito, pois fazia muito tempo que não enfrentava um oponente de idade semelhante com tanto vigor. A luta também o ajudava a crescer ainda mais. O estilo de Gal era fiel à sua linhagem, brutal e feroz como um leão. Cada golpe era calculado e violento, o que criava sérias dificuldades para Sink, que ainda era inexperiente no uso de ataques de selo. Os usos anteriores que Sink havia feito dos ataques de selo eram simples, então ele foi severamente atingido quando enfrentou alguém com muito mais domínio de poder. Após levar mais alguns golpes, Sink sangrava na cabeça, mas não desistiu. Foi então que ele finalmente conseguiu aprimorar seu ataque de selo. Ele girou seu cajado, fazendo com que o avatar espiritual atrás de si ganhasse forma sólida, ao mesmo tempo em que o cajado começava a brilhar. Ao ver isso, Gal também se empolgou e começou a preparar seus próprios movimentos. Enquanto isso, Brioche, que enfrentava Godwyn do lado de fora, parou de lutar quando Yukakaze avisou que reforços estavam chegando. Brioche olhou para a estrada e viu apenas um Selkel se aproximando, montado pela princesa Lea Michele. Logo ela chegou aos portões da base, que se abriram assim que os soldados a reconheceram. Lea Michele entrou e perguntou a Godwyn onde estavam Gal e Miller, mas Brioche a interceptou e avisou que eles estavam no meio de uma batalha. Lea Michele respondeu que não era mais uma criança fraca e que agora sua força rivalizava com a da própria Brioche. Esta não negou suas palavras, mas se manteve em pé à sua frente, sinalizando que ela teria que derrotá-la se quisesse passar.
Lea Michele não teve escolha a não ser entrar na luta. Durante o confronto, Brioche perguntou por que ela estava em guerra contra o reino de Biscotti. Lea Michele tentou disfarçar dizendo que aquilo fazia parte da natureza de seu exército, mas Brioche não acreditou, sentindo que havia outro motivo por trás das ações dela. Lea Michele ignorou a desconfiança da outra, pois o único objetivo em sua mente era encontrar Gao e dar um soco na cabeça dele por ter se metido em seus assuntos pessoais. Por isso ela encerrou rapidamente o combate e derrotou Brioche antes de seguir adiante. Durante o caminho ela encontrou Eclair lutando contra o trio e deu uma rápida pancada na cabeça de cada um para lembrá-los de que o que haviam feito fora extremamente irresponsável. Dentro do castelo, Sink e Gao ainda estavam em combate quando Sink mencionou que Gao deveria desistir e libertar Millie, pois havia milhares de fãs aguardando sua apresentação. Gao parou imediatamente quando ouviu Sink mencionar o concerto e perguntou o que ele queria dizer com aquilo, mas Sink não deixou que ele dissesse mais nada e continuou pressionando-o cada vez mais. Gao então percebeu que não havia recebido todas as informações de seus subordinados, o que o deixou irritado, pois se soubesse da existência do concerto nunca teria planejado nada daquilo. Antes que a luta entre os dois pudesse avançar, Lea Michele apareceu no local e acertou um golpe na cabeça de ambos por estarem agindo de forma imatura e por causarem tantos transtornos. Lea Michele levou todos até o quarto onde Miller estava presa. Miller ficou surpresa ao vê-la, mas quando tentou falar com Lea Michele não obteve resposta. Lea Michele apenas se desculpou e foi embora. Miller agora estava livre, mas não conseguiria chegar ao concerto a tempo, já que faltavam apenas 30 minutos e a viagem até o castelo de Biscotti levaria pelo menos 1 hora. Nesse momento, Sink levantou a mão e disse que tinha um plano para levar Miller até o castelo em apenas 30 minutos. Seu plano era utilizar energia espiritual através de sua arma e usá-la como propulsão para viajar em alta velocidade. Todos duvidaram de sua proposta, mas Miller confiou nele e concordou em ir com ele. Sink pegou Miller nos braços e saltou direto pela janela, ativando seu ataque de selo para liberar rajadas de energia espiritual. Isso fez com que ele alcançasse velocidades impressionantes, cobrindo uma grande distância em poucos segundos. E o Kakashi tentou alcançá-los e conseguiu acompanhá-los por um tempo até que Sink decidiu ir ainda mais rápido. Ele transformou sua arma em uma prancha e usou sua energia espiritual como propulsor, fazendo com que ambos voassem ainda mais rápido. Com tamanha velocidade, o castelo de Filiano não estava tão distante e Miller finalmente pôde relaxar, sentando-se na prancha e sentindo o vento em seu rosto. Esse momento fez com que ela se abrisse para Sink e se desculpasse por tê-lo invocado sem saber que ele não poderia voltar ao seu mundo de origem. Ela contou que havia se tornado governante recentemente e que antes dela era seu pai quem comandava, um homem admirado por todos. Ela se sentia inferior, pois seu pai resolvia todos os problemas com facilidade enquanto ela ainda se sentia insegura. Sink a consolou dizendo que estava tudo bem e que ela não precisava se preocupar. Ele explicou que ser novo em algo não significava ter que ser perfeito, pois as pessoas precisam de tempo para se adaptar. Ele usou seu próprio exemplo, já que também era um herói recém-chegado que não estava naquele mundo nem por um dia completo. Depois de ouvir suas palavras, Miller se acalmou e agradeceu por ele estar ali com ela. Pouco depois, eles chegaram ao castelo, onde Miller correu para se arrumar e se preparar para o concerto. Felizmente, tudo saiu como planejado e o concerto foi um grande sucesso. Enquanto Miller se apresentava, Sink descansava nos bastidores, exausto de tanto usar sua energia espiritual. Na manhã seguinte, Miller convocou todos os oficiais ao Salão Real para entregar pessoalmente as recompensas por suas contribuições na guerra. Ela chamou primeiro Laren, que havia contribuído bastante durante a batalha contra o exército do Leão de Galete. Ela lhe entregou a recompensa e ele se retirou. Em seguida, Miller chamou Eclair, que teve um papel fundamental na batalha, seja enfrentando os soldados inimigos ou derrotando a própria princesa Lea Michele. Como recompensa, Eclair pediu apenas carinho na cabeça, o que Miller aceitou e deu em abundância. Vendo o rabo de Eclair balançando de alegria, Sink ficou curioso e perguntou se aquilo realmente era tão bom. Após a cerimônia de entrega das recompensas, alguns dias se passaram e Sink já havia até esquecido que tinha uma casa na Terra. Todos os dias ele corria pelo castelo fazendo tarefas e treinando com os cavaleiros, o que rapidamente o tornou muito popular entre as pessoas. Em mais um dia comum, Sink e Ricota foram até a cozinha real, onde os chefes lhes entregaram várias bandejas com comida e petiscos para levar aos cavaleiros. Sink e Ricota carregaram as bandejas até o campo de treinamento, onde Laren estava ocupado ensinando os cavaleiros a lutar corretamente. Sink distribuiu os petiscos, o que deixou todos muito felizes, pois era um dos momentos preferidos do dia. Ricota também levou petiscos para Eclair, que recusou porque queria continuar treinando. Nesse momento, Sink sugeriu que Eclair treinasse com ele, já que também queria exercitar um pouco os músculos. Laren achou a ideia boa e pediu que Eclair aceitasse o desafio, pois aquilo também serviria para ensinar os cavaleiros mais jovens, que aprenderiam muito apenas observando dois guerreiros fortes lutando entre si. Eclair aceitou e pediu que Sink escolhesse uma arma. Sink pegou uma espada qualquer entre as disponíveis para treino e decidiu usá-la.
Eclairy também escolheu uma espada e assumiu a postura de combate. A batalha entre os dois foi intensa e difícil, mas antes que alguém pudesse vencer, as espadas se quebraram e eles precisaram parar. Eclairy perguntou a Sink se ele também sentiu um frio no coração, ao que Sink respondeu que não. Mesmo assim, ele se preocupou com Eclairy e tocou sua testa para verificar se ela estava com febre. Esse gesto deixou Eclairy muito envergonhada e ela deu um soco no estômago de Sink, que caiu no chão. Porém, ela não parou por aí e continuou batendo nele por achar que ele sempre se aproveitava dela quando ela não percebia. O pobre Sink, sem ter feito nada de errado, foi espancado e então seguiu para seu próximo destino, um ponto de pesca perto do rio onde frequentemente encontrava Yukakazi e Brioche. Sink ia até esse local para pescar, pois isso lhe trazia paz. Enquanto pescavam, Brioche perguntou se ele pretendia voltar para seu mundo quando sua missão naquele reino terminasse. Aquela pergunta fez com que Sink se lembrasse de que não podia voltar para casa e que estava preso naquele mundo se Ricota não encontrasse uma solução. No entanto, Brioche pediu que ele não se preocupasse, pois embora naquela região não houvesse registros de heróis que retornaram aos seus mundos de origem, havia relatos em outras partes do mundo, então ele não deveria perder as esperanças. Ela também disse que confiava muito em Ricota, pois ela era capaz de encontrar soluções que ninguém mais conseguia. Enquanto Sink aproveitava o tempo com Brioche e Yukakazi, Miller estava ocupada assinando documentos que exigiam sua aprovação. Ela estava entediada, então Laren a motivou dizendo que ao terminar o trabalho, ela poderia encontrar Sink e conversar com ele sobre tudo o que queria dizer. Isso deu ânimo a Miller, que se concentrou e começou a finalizar os documentos rapidamente. Mais tarde à noite, Sink retornou ao castelo, onde foi capturado pelas criadas que o levaram ao banho para que ele fosse devidamente limpo antes de visitar Miller. Logo depois, ele chegou ao topo do castelo, onde Miller o esperava sentada à mesa. Quando viu que ele finalmente havia chegado, ela dispensou os criados para que pudessem conversar com privacidade. Durante a conversa, Sink perguntou a Miller por que ela o havia escolhido para ser o herói. A pergunta fez Miller corar um pouco antes de explicar que naquele mundo algumas pessoas podiam ler as estrelas. Ela usou esse poder para procurar o herói ideal e as estrelas mostraram Sink para ela, razão pela qual ela o escolheu. Miller comentou com Sink sobre o torneio Iron Athletics em que ele havia participado, mas ainda assim havia perdido. Sink ficou envergonhado ao saber que Miller sabia disso e contou o que tinha acontecido, explicando que havia perdido para sua mentora, que também era sua prima, Nanami. Ele se sentia envergonhado porque nada naquele torneio lhe parecia heróico, já que havia chorado feito uma criança após perder para Nanami. No entanto, Miller não via isso da mesma forma, pois ela dizia que aquelas lágrimas eram verdadeiras e vinham de alguém que sabia que havia se esforçado, mas mesmo assim não havia conseguido vencer, e por isso ela estava feliz por ter invocado Sink e não Nanami. Enquanto os dois desfrutavam do jantar à luz de velas, Brioche ajudava Laren a mover alguns objetos e comentou que quando havia lutado contra a princesa Leanne Michelle, teve a sensação de estar sendo manipulada ou controlada por algo. Ela suspeitava que aquilo podia ser obra de um demônio e lidar com demônios era justamente sua especialidade. Em outro lugar, Leanne Michelle estava em seu quarto, que estava completamente bagunçado, como se alguém tivesse tido um acesso de raiva ali. Leanne Michelle, que sempre fora uma pessoa composta e digna, agora parecia uma jovem sem esperança, incapaz de mudar seu destino. Mas desta vez o destino terrível não era o dela, e sim de Miller e Sink, que segundo ela só tinham mais um mês de vida. Leanne Michelle não entendia por que suas premonições estavam tão claras mesmo sem ela ter qualquer afinidade com a astrologia. Ela amaldiçoava seus poderes de adivinhação, sentindo-se prestes a desmoronar por causa da pressão. Na manhã seguinte, Miller trabalhava com afinco em seu escritório, determinada a terminar tudo o mais rápido possível para que pudesse sair para uma caminhada matinal com Sink. Assim que terminou o trabalho, Miller se arrumou rapidamente e saiu para encontrar Sink, que já esperava ao lado de seu Selkel. Juntos, os dois partiram rumo a um local secreto que Miller costumava visitar sempre que queria escapar dos próprios problemas. Logo chegaram a um campo florido e lindo que era justamente o local secreto. Sentindo a brisa fresca da manhã em seu rosto, Sink perguntou a Miller o que ela queria fazer. Miller respondeu que normalmente caminhava pelo campo e depois comia alguns sanduíches. Sink sugeriu que tentassem algo diferente. Então ele pegou o anel de herói e criou um frisbee com ele. Em seguida ele ensinou Miller a lançá-lo e pegá-lo no ar. Miller aprendeu rápido e logo estava jogando o frisbee com habilidade, igualando o ritmo de Sink. Depois de brincarem por um tempo, os dois se sentaram para descansar enquanto Miller abria sua cesta de piquenique que trazia sanduíches preparados na hora. Enquanto comiam, Miller comentou sobre a melhora no uso do anel de herói por parte de Sink, observando que agora ele já conseguia usá-lo de forma eficiente e até dividi-lo em várias armas. Porém, Sink ainda se sentia frustrado por não conseguir transformá-lo em uma espada.
Miller contou que também possuía um anel parecido, mas que também não conseguia transformá-lo em espada. Ela explicou que os dois anéis foram feitos como um par. O anel do herói se chamava Palladia, enquanto o anel da princesa se chamava Iselit. Miller também mencionou que outros reinos possuíam suas próprias armas sagradas, como o reino de Galete, que possuía um par de machados gigantes e uma espada lendária. Sink ficou surpreso ao descobrir tudo aquilo, mas também se sentiu triste ao lembrar que teria que devolver o anel Palladian ao reino de Biscotti quando voltasse para seu mundo de origem. Ele se perguntava se haveria alguma forma de reavê-lo depois caso voltasse a Flanyard. Miller ficou surpresa com essa ideia e perguntou se ele estaria disposto a retornar mesmo após voltar ao seu mundo. Sink respondeu que gostava muito da energia daquele lugar e que voltaria se Miller estivesse disposta a invocá-lo novamente. Miller prometeu que o invocaria outra vez, o que fez Sink acariciar sua cabeça, deixando Miller bastante satisfeita, já que nunca havia recebido esse tipo de carinho e apenas costumava oferecê-lo aos outros. Depois do pequeno encontro, eles voltaram ao castelo, onde souberam que o reino de Galete havia declarado guerra total. Miller ficou chocada e ouviu a transmissão feita por Leanne Michelle, que declarava seu desejo de realizar um combate completo entre os dois reinos e dizia estar disposta a utilizar as armas sagradas de seu reino. Diante de tal provocação, o reino de Biscotti não teve escolha senão refletir cuidadosamente sobre aceitar ou não o desafio. Havia vozes temerosas de que pudessem perder e não queriam arriscar suas próprias armas sagradas, mas outros achavam que recusar seria um ato de covardia e incentivavam Miller a aceitar. Enquanto a discussão acontecia no conselho, Sink recebeu uma carta de Gal pedindo que ele saísse do castelo para uma conversa importante. Sink atendeu ao pedido e se encontrou com Gal, que explicou que ele e o general Godwyn eram contra a guerra, mas Leanne Michelle havia insistido mesmo assim. Gal sentia que havia algo errado com a irmã, embora não soubesse exatamente o que era, e pediu a Sink que a derrotasse e a libertasse do que quer que estivesse controlando-a. Sink retornou ao castelo e procurou Imelida para perguntar sobre a relação entre Miller e Leanne Michelle. Imelida contou que por muito tempo os dois reinos mantiveram uma relação extremamente positiva, o que fortaleceu o vínculo entre seus herdeiros. Isso levou naturalmente à amizade entre as jovens princesas, Miller e Leanne Michelle. As duas se tratavam como irmãs e estavam sempre juntas. No entanto, 6 meses atrás, tudo mudou. Leanne Michelle começou a se afastar de Miller e até pediu ao seu reino que reforçasse sua segurança, pois dizia ter medo por sua segurança. Algum tempo depois, ela desafiou o reino de Biscotti pela primeira vez e desde então os dois reinos haviam se enfrentado em diversas batalhas. Após entender esse passado, Sink compreendeu melhor a complexidade da situação e foi esperar Miller sair do conselho e anunciar ao mundo sua decisão. Logo, Miller apareceu diante do povo, que aguardava com entusiasmo sua resposta sobre aceitar ou não o desafio. Miller iniciou o discurso dizendo que, apesar de estarem sendo empurrados para trás repetidamente, desta vez aceitariam o desafio e derrotariam o exército do Leão de Galete de forma justa, para provar que o reino de Biscotti não era fraco. Antes que a batalha começasse, Sink foi até o portal e enviou uma mensagem para Rebecca, avisando que participaria de uma grande batalha. Rebecca lhe desejou boa sorte, e depois de agradecer, Sink voltou ao castelo, onde Miller reuniu todas as suas tropas e fez um pronunciamento especial. Ela incentivou todos os soldados a lutarem com coragem, pois não apenas a reputação do país estava em jogo, mas também as armas sagradas. Após o discurso, ela explicou a estratégia que seria usada e como as diferentes forças avançariam. Ela queria que a força principal avançasse pela região do Lago Capela, atravessando o Vale Atlético. Já as forças secundárias deveriam seguir por vales difíceis até alcançar o campo principal do exército de Galete, localizado na fortaleza flutuante de Grana. Depois de explicar toda a estratégia, Miller ordenou que as tropas se posicionassem e começassem a avançar. Os soldados obedeceram ao comando, seguiram seus respectivos líderes e marcharam rumo ao campo de batalha. Do lado do exército do Leão de Galete, a situação não era diferente, pois eles também avançavam rapidamente em direção ao campo de batalha, liderados por seus comandantes e generais. O general Bernard guiava seu grupo, enquanto Godwyn liderava as tropas leais ao príncipe Gal. Entre essas tropas também estavam o trio de elite, que seguia montado em seus Selkals enquanto discutia a guerra iminente e a rota que estavam utilizando. Ver demonstrava cautela, já que não sabiam o que os aguardava, o que fez John lembrar dos rumores de que a Fortaleza Grana era assombrada. Isso irritou Godwyn, que exigiu que parassem de falar sobre fantasmas e insistiu que tais coisas não existiam. No entanto, Noah discordava, afirmando que demônios existiam e haviam sido vistos em diferentes partes do mundo nos últimos anos. Godwyn negava, lembrando que os demônios haviam sido selados há centenas de anos e, portanto, não poderiam ainda estar à solta. Noah rebateu, dizendo que havia uma unidade especial que percorria o continente caçando esses demônios, o que significava que havia alguma verdade nessas histórias. O debate chegou ao fim, pois, segundo eles, não valia a pena continuar discutindo sobre algo que não estava relacionado
direcionado à batalha. Mas a princesa Liane Michelle e seus subordinados mais próximos sabiam que havia uma força maligna por trás da profecia que previa a morte da princesa Miliar e do herói Sink. A princípio, Liane Michelle acreditava que a profecia se referia apenas à princesa Miliar, mas após o aparecimento do herói Sink, ela percebeu que tudo estava ligado às espadas gêmeas sagradas do reino de Biscotti. Segundo a visão, o portador dessas espadas sofreria um destino trágico e por isso ela queria tirá-las do reino de Biscotti para que tanto Miliar quanto Sink pudessem sobreviver. Ela também planejava levar a Grande Verdax e resolver tudo sozinha. Depois disso, pretendia deixar a coroa para seu irmão mais novo, Gal, para que ele se tornasse o novo governante. Villy e Bernard eram contra essa decisão, mas Liane Michelle se recusava a ouvir qualquer argumento. No campo de batalha, ambos os lados finalmente chegaram ao local e estavam prontos para lutar. Cavaleiros e soldados de elite de ambas as nações traçavam suas estratégias de avanço, enquanto Eclair e Sink decidiram seguir pelo caminho mais curto, enquanto as outras tropas confrontariam diretamente o exército de Galete. Para apoiá-los, Ricotta juntou-se a eles mais uma vez e os três partiram rumo ao centro dos vales para alcançar o acampamento principal do inimigo. No entanto, durante o caminho foram interceptados por uma formação de tropas. Após derrotarem todos os inimigos com a ajuda de Ukakazi, que abriu caminho para eles, conseguiram alcançar os vales sem muito desgaste. Enquanto isso, Miliar estava sentada no acampamento principal do reino de Biscotti, onde foi surpreendida por um ataque de Villy, que havia se infiltrado no acampamento para sequestrá-la. Porém, Miliar já havia previsto isso e quem estava no local não era ela, mas Ricotta disfarçada, o que fez Villy perceber que seu plano havia fracassado. De volta a Sink e Eclair, eles notaram fogos de artifício no céu, o que indicava que a base principal havia sido de fato atacada pelo exército de Galete. Isso fez com que Ricotta ao lado deles revelasse ser Miliar disfarçada, que comentou que havia algo errado com Liane Michelle, pois ela jamais atacaria a base principal se ainda seguisse seus próprios princípios. Preocupada, Miliar decidiu enfrentar Liane Michelle pessoalmente e entender o motivo por trás de suas ações. Liane Michelle estava na fortaleza aguardando a chegada de Miliar, quando sua criada Rouge a informou que Villy havia falhado na missão e fora capturada pelo reino de Biscotti. Liane Michelle já esperava por esse desfecho, então não se mostrou preocupada, mas Rouge ainda se sentia tensa, pois a batalha claramente não estava a favor deles. O príncipe Gal, que deveria liderar a maior parte das tropas de elite, parecia desinteressado em lutar seriamente. Liane Michelle minimizou a preocupação, dizendo que contanto que ele cumprisse seu papel minimamente bem, ela conseguiria lidar com o restante. No campo de batalha, Brioche defendia a ponte entre os dois territórios, impedindo que qualquer soldado inimigo cruzasse. Ela dominava completamente o combate até que o general adversário Bernard apareceu e a desafiou para uma luta. Antes que Brioche pudesse aceitar, Laren se interpôs e pediu para ser ele o oponente de Bernard. A plateia ficou surpresa com um confronto direto entre os dois comandantes tão cedo na batalha. Brioche então deixou a luta para Laren e seguiu com sua equipe rumo à fortaleza flutuante. Enquanto isso, o reino de Biscotti dominava um lado da batalha, mas do outro o príncipe Gal e suas forças causavam estragos entre os cavaleiros e soldados de Biscotti. O objetivo deles era impedir que o reino de Biscotti enviasse reforços para a princesa Miliar. No entanto, o Selkal de Miliar ainda estava na base, e Ricotta precisava levá-lo até ela. Para isso, escolheu a opção mais perigosa e voou diretamente através da chuva de flechas, na esperança de alcançar o outro lado sem ser atingida. Contudo, Ricotta subestimou o exército de Galete, que contava com Vert, cuja pontaria era infalível. Vert disparou uma flecha de energia total contra Ricotta, que tentou se defender, mas ainda assim foi atingida. A flecha rasgou suas roupas e ela se tornou um espetáculo para todos. Felizmente, ela estava bem alta no céu, e o Selkal de Miliar a protegeu de olhares indesejados. Vert, que se sentia superior por ter feito pouco caso de Ricotta, sofreu o mesmo destino quando os arqueiros do reino de Biscotti retaliaram com uma flecha que também expôs sua dignidade. Enquanto as batalhas aconteciam em todos os lados do campo, o grupo dos heróis conseguiu avançar até o castelo sem grandes dificuldades. O único obstáculo real era a força defensiva do inimigo, mas ela não era páreo para o poder do herói e da líder dos Cavaleiros Imperiais. Na fortaleza, Liane Michelle esperava pacientemente por Miliar, quando recebeu mais uma visão mostrando a morte de Miliar. Mas desta vez Sink não estava ao lado dela, o que fez Liane Michelle ficar preocupada, sem saber o que havia mudado. Enquanto Liane Michelle considerava várias possibilidades, Miliar chegou finalmente à fortaleza com seu grupo. E Liane Michelle não teve escolha senão confrontar
derrotá-la. Ela desafiou Miliar e Sink para um duelo, esperando que os dois lutassem juntos, mas ficou chocada ao saber que apenas Miliar aceitara o desafio. Foi então que ela entendeu o motivo da mudança no destino. Quando Miliar entrou na arena, estava usando os 2 tesouros sagrados em suas mãos, o que respondeu à dúvida de Liane Michelle sobre o porquê de Sink não morrer junto com ela na nova visão. Miliar não estava interessada em saber o que se passava na mente de Liane Michelle, pois queria apenas entender por que sua irmã havia mudado tanto de alguém amorosa para uma princesa obcecada por guerra. Ela também queria saber por que agora era alvo do ódio da irmã. Ver as lágrimas nos olhos de Miliar abalou um pouco a determinação de Liane Michelle, mas Rouge não permitiu que isso prosseguisse e atacou Miliar imediatamente. Miliar defendeu-se com a grande espada em sua mão. Rouge tentou tomar os 2 anéis de Miliar, mas antes que pudesse alcançá-los, os anéis se transformaram em uma espada rosa, cujo poder a lançou para longe. Enquanto isso, na fortaleza, Sink se preocupava com Miliar, então decidiu ajudá-la. Como o elevador para a arena estava bloqueado, ele precisou escalar por fora. Eclair o seguiu de perto, pois também sentia um pressentimento ruim, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer com Miliar. O pressentimento de Eclair estava certo, pois a arena fora da fortaleza começou a se elevar para o céu enquanto relâmpagos cortavam o horizonte. A sensação de ameaça crescia no coração de todos até se manifestar na forma de algo que nem em seus piores pesadelos eles queriam ver. Nessa hora, Miliar e o restante do público olharam para o céu e viram uma esfera gigante de energia maligna pulsante. A esfera logo assumiu a forma de um demônio raposa, que pousou na arena e atacou Miliar imediatamente. Liane Michelle rapidamente saltou para protegê-la, cortando todas as armas em forma de tentáculo que ameaçavam feri-la. Depois de salvá-la, Liane Michelle virou-se para perguntar se Miliar estava bem, mas isso a fez baixar a guarda, permitindo que o demônio a atacasse pelas costas. Miliar não podia permitir aquilo, então saltou para proteger Liane Michelle, mas sua espada não era forte o suficiente para cortar os tentáculos. Ela foi perfurada por um deles e levada para o céu pelo demônio. Liane Michelle ficou furiosa e partiu atrás do inimigo, mas por mais que atacasse, o demônio não se abalava e continuava a avançar. Liane Michelle ficou devastada por não conseguir aceitar que havia falhado em proteger Miliar. Nesse momento, Sink e Eclair finalmente conseguiram alcançar o topo. Eles souberam do que aconteceu através de Rouge, que explicou que Miliar havia sido levada pelo demônio que tentava absorvê-la. A única coisa que ainda mantinha protegida era o tesouro sagrado, mas mesmo isso não duraria por muito mais tempo. Percebendo que não restava muito tempo, Sink e Eclair correram em direção ao demônio, e Sink utilizou sua energia espiritual para aumentar a velocidade de ambos, conseguindo diminuir um pouco a distância entre eles e o alvo. No entanto, ainda não era o suficiente, então Eclair transferiu toda a sua energia espiritual para Sink, que finalmente alcançou o topo do demônio onde Miliar estava presa. Enquanto isso, Miliar se encontrava diante da mãe da raposa demoníaca, que no passado havia sido uma divindade da terra antes de ser corrompida por uma espada maligna, o que a transformou em um demônio sem consciência. A raposa demoníaca chegou a absorver a própria mãe e espalhou destruição por todo o continente antes de ser finalmente selada com a ajuda de alguém que também empunhava uma espada sagrada. A raposa demoníaca queria que Miliar usasse a espada sagrada em suas mãos para matá-la e assim encerrar seu sofrimento, libertando ambas deste mundo. No entanto, Miliar não queria ferir a pequena raposa, então escolheu um caminho diferente. Em vez de matá-la, ela decidiu puxar a espada de seu corpo para libertá-la, permitindo que vivesse uma vida em paz. Sua determinação fez com que Ezelite finalmente se transformasse em uma espada, o que a libertou da prisão criada pelo demônio. Do lado de fora, Sink segurou Miliar, que lhe entregou a Paladiana, que também se transformou em uma espada, realizando o desejo de Sink de se tornar um espadachim de verdade. Com seus poderes combinados, Miliar e Sink conseguiram forçar o demônio a se ajoelhar. Isso lhes permitiu chegar até o local onde a espada maligna estava cravada. Sink retirou a espada, libertando a pequena raposa do sofrimento, e o demônio se desfez em poeira. No entanto, a espada maligna tentou consumir Sink, mas nesse momento uma flecha voou em sua direção, atingindo a espada e arremessando-a de volta para o abismo. Essa flecha foi disparada por Liane Michelle, que finalmente se sentiu feliz por ter contribuído com algo na batalha, o que aliviou parte da culpa que sentia. Embora o demônio estivesse morto, a espada maligna ainda existia no mundo, então Yukakaze e Brioche imediatamente começaram a agir para destruí-la antes que criasse outro demônio. Ambas já haviam derrotado muitos demônios ao longo dos anos e estavam acostumadas a lidar com esse tipo de espada. Com suas habilidades especiais e ataques de selamento, as duas conseguiram purificar a espada, que se tornou uma lâmina comum após o processo. Mais tarde, Yukakaze encontrou Miliar junto ao grupo
grupo dos heróis e elogiou todos por terem enfrentado o demônio sozinhos mesmo sem saber como derrotá-lo. Miliar ficou envergonhada, pois sabia que grande parte do trabalho havia sido feito pelas espadas sagradas e por Sink, que foi quem retirou a espada. E o Kakaze olhou para Sink e também o elogiou, prometendo recompensá-lo com carinhos na cabeça depois. Enquanto o Kakaze ainda estava por lá, Miliar perguntou se ela poderia cuidar da pequena raposa. E o Kakaze aceitou, pois a linhagem de sua família era ideal para cuidar dela e ajudá-la a se recuperar completamente. Enquanto isso, Lane Michele despertou de seu sono e se lembrou de tudo o que havia acontecido. Ela se sentia dividida, mas Rouge lhe disse para não se preocupar, pois os súditos certamente entenderiam seus dilemas. Mesmo assim, Lane Michele só conseguia rezar, profundamente arrependida por ter colocado todos em perigo com suas ações. Então ela subiu ao palco e fez uma transmissão pública para confessar seus erros. Ela pediu desculpas por tudo que havia acontecido e prometeu corrigir suas falhas para garantir que ninguém mais ficasse insatisfeito. Também se desculpou com o reino de Biscotte por tudo que os havia feito passar e, como compensação, prometeu organizar diversos eventos divertidos para recompensar as perdas dos últimos 6 meses. Mais tarde à noite, todos se preparavam para o grande festival de celebração pela vitória sobre o demônio. Eclair convidou Sink para aproveitar o festival com ela, o que surpreendeu Ricota e as outras garotas. Elas decidiram segui-los discretamente para ver se esse encontro evoluiria para algo mais. Mas justamente quando os dois começaram a se abrir um com o outro, o príncipe Gal apareceu e se juntou à diversão, estragando o clima do encontro. Vendo isso, Ricota e as outras também se juntaram ao grupo e todos passaram a comer e beber junto. Enquanto isso, Miliar se preparava para mais um concerto de comemoração quando Lane Michele foi encontrá-la. Lane Michele pediu desculpas a Miliar por tudo que aconteceu nos últimos 6 meses. Miliar não estava com raiva, pois sabia que tudo havia sido feito com boas intenções. As dificuldades que enfrentou nesse período a transformaram em uma governante muito melhor, que agora sabia como proteger seu povo. Após essa breve conversa, Miliar iniciou seu concerto, que foi apreciado por todos os dois reinos. Lane Michele, que sempre perdia os concertos da irmã, finalmente pôde aproveitá-lo e animá-la com entusiasmo. Enquanto todos estavam felizes e contagiados pela empolgação, Ricota permaneceu sozinha segurando uma carta em mãos e não conseguiu conter a tristeza. Na manhã seguinte, Sink e o restante do exército de Biscotte voltaram para casa e foram recebidos calorosamente por todos. Após a cerimônia de boas-vindas, Ricota foi até Sink e contou que haviam descoberto uma forma de ele retornar ao seu mundo. No entanto, havia 3 condições. A primeira era que ele deveria retornar em até 16 dias. A segunda é que ele não poderia levar nada de Flanier com ele, nem objetos, nem experiências, nem memórias. E a terceira é que ele nunca mais poderia voltar. Sink compreendeu o motivo da tristeza de Ricota naquele dia. Então pediu que ela não contasse a ninguém que ele não poderia voltar a esse mundo. Ricota prometeu guardar esse segredo, com lágrimas escorrendo dos olhos por se sentir incapaz de tornar a viagem entre os 2 mundos mais fácil. Como ainda restavam 3 dias até seu retorno oficial à Terra, Sink decidiu usar esse tempo para criar boas lembranças com seus amigos, para que mesmo sem lembranças conscientes, seu coração nunca os esquecesse. Pela manhã ele foi ao campo de flores brincar com Miliar. À tarde treinou com Eclair no campo noturno. À noite passou um tempo na casa de Brioche brincando com a pequena raposa. Lá ele descobriu que o Kakaze era filha de uma deusa raposa que havia sido morta pelos demônios, e por isso Brioche a havia acolhido. Sink ficou surpreso ao saber disso, pois não imaginava que todos tinham histórias tão importantes. Brioche também lhe contou sobre suas técnicas secretas, na esperança de que Sink as aprendesse para que ela pudesse se aposentar e viver em paz. Sink passou o restante dos dias treinando com Brioche e aprendendo tudo o que podia. Contudo, tudo isso seria em vão, pois no final ele esqueceria tudo. Mesmo que se lembrasse, não poderia retornar a esse mundo novamente. Mas ele não contou isso a ninguém e deixou os 3 dias passarem em paz até chegar a hora de retornar à Terra. Como herói, Sink precisava fazer um discurso oficial ao público, o qual fez no tribunal. Depois disso, ele estava livre para realizar seus últimos desejos antes de partir. Sink já havia feito quase tudo o que desejava, então foi se encontrar com Ricota, que não dormia há 3 noites, buscando uma forma de mudar as condições e impedir que ele perdesse suas memórias. Ela também procurava alguma evidência de que um herói já havia retornado antes, mas não encontrava nada nos registros. Ricota tentava conter as lágrimas, mas ao ver Sink não conseguiu segurar a emoção e chorou ainda mais. Sink a consolou e disse que nunca os esqueceria e que sempre lembraria do tempo que passou com todos. Depois de se despedir de Ricota, Sink encontrou Eclair, que o levou até o local de onde ele havia
havia vindo. No caminho até o altar de invocação, Eclair disse a Sink que sabia que ele não conseguiria voltar. Sink não ficou surpreso, pois todos perceberam que Ricota estava escondendo a verdade. Então ele confessou que também esqueceria de tudo. Eclair então o advertiu que se ele ousasse esquecer dela ou da princesa, ela mesma viria até a Terra para dar uma lição nele. Logo chegaram ao altar, onde Miliar preparava o portal para sua partida. Enquanto o portal se abria, Miliar confessou que o amava e pediu que ele prometesse que voltaria. Sink também declarou seu amor por ela e prometeu que voltaria nas férias de verão. Porém, quando Sink voltou ao mundo real, esqueceu completamente tudo o que aconteceu durante as férias da primavera. Ainda assim, ele sentia que aquilo que havia esquecido era importante, então continuava tentando se lembrar. Contudo, os meses se passaram e ele não conseguia se recordar de nada. Enquanto isso, em Flannery, Ricota encontrou uma carta escondida em um livro sobre invocação de heróis. A carta explicava que era possível trazer o herói de volta a Flannery se certas condições fossem atendidas. A primeira era que ele retornasse em até meio ano. A segunda, que ele tivesse deixado 3 itens do seu mundo para trás. E a terceira, extremamente difícil, era que o herói desejasse voltar e tivesse prometido a pelo menos 3 pessoas que retornaria. Ricota anunciou a descoberta a todos, que imediatamente reuniram os objetos que Sink havia deixado. Com esses objetos conseguiram enviar Tatsumaki, o cachorro, de volta à Terra, levando as memórias de Sink e também a chave para que ele pudesse retornar a Flannery mais uma vez. E nesse momento nós encerramos a história. Se inscreva para mais vídeos.